Olá, muito boa tarde. Começando mais um programa Ciclo Vivo. Eu sou Daniel Rosa. É um grande prazer dividir essa tarde com vocês aqui na nossa maravilhosa AltV. Ao meu lado está a Thaís. Tudo bem, Thaís? Boa tarde. Tudo bom, Daniel? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou ficar com vocês no chat, portanto, mandem suas perguntas e participem aqui do nosso programa. É isso aí. A nossa entrevistada de hoje é a Aline Arruda, que é advogada e educadora ambiental. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bom? Muito bem. Bom, a Aline vai conversar um pouco com a gente aqui sobre vários projetos aí que ela desenvolveu, algumas viagens também que ela fez na África, muita coisa bacana no programa de hoje. Bom, Aline, queria que você comentasse um pouco aí, você que se formou na área jurídica, né, e acabou hoje trabalhando muito mais nessa área ambiental. Queria que você falasse um pouco dessa passagem pra gente. Boa tarde. Bom, primeiro assim, acho que a passagem pro meio ambiente, ela aconteceu muito antes dela de fato acontecer na minha vida. Então, eu me formei em Direito. Como todo jovem de 17 anos, eu tinha que escolher uma profissão, acabei escolhendo Direito. E a faculdade foi extremamente rica, e daí eu realmente me apaixonei, eu vejo como ponto de partida para essa paixão para o meio ambiente num projeto que eu tive no Porto de Santos. Eu trabalhava numa empresa lá. E desenvolvendo o projeto, eu tive que fazer parte de toda essa cadeia de pessoas diferentes lidando com o mesmo tema. Eu achei muito bacana, eu comecei a gostar muito, mas eu só realmente mudei para a área ambiental depois de alguns anos. Então eu continuei trabalhando na empresa, mudei para um escritório de advocacia, só que aquela inquietação continuava, falando não é isso que você quer, tem alguma coisa errada. E então a mudança aconteceu. Eu estava no escritório, já num grande escritório, e falei, não, realmente não é isso que eu quero mudar. Sei. E daí foi aí que eu comecei a mudar. Então, assim, para ter certeza do que eu queria, eu dei um tempo, fui viajar, fui fazer um trabalho na Itália, trabalhando como consumidor, com a parte de consumidor e meio ambiente. E daí me apaixonei de vez, e daí pra frente eu não larguei mais. E hoje em dia, assim, o que eu tenho o fundamento do jurídico muito forte, mas eu tento cada vez mais ir pra parte mais de meio ambiente. Mas hoje você ainda trabalha na área de direito ambiental, Aline? Sim, continuo trabalhando com a parte de consultoria, análise de legislação, principalmente, mas eu costumo dizer que eu sou advogada por profissão e ambientalista por paixão, porque o que eu realmente gosto de fazer, o que eu realmente acredito é a educação. Eu acho que existem duas formas hoje de você fazer valer o meio ambiente, digamos assim. A curto prazo é lei, deve ser assim e ponto, e a longo prazo é educação. Então eu trabalho com as duas partes, as duas fontes. E essa é uma área que tem muito trabalho, assim, no direito ambiental mesmo. Tem muito trabalho? O que uma pessoa que é formada em direito, quer seguir essa área, pode fazer? Bom, tem diversas frentes que uma pessoa que quer trabalhar com direito ambiental principalmente pode seguir. Você pode trabalhar em escritório de advocacia, pode prestar concurso, pode trabalhar em ONG. Eu vejo assim, o Brasil é um dos países que tem leis mais rigorosas em relação ao meio ambiente. Então, existem muitos meios de se trabalhar com leis ambientais hoje no Brasil, até porque somos pioneiros em algumas delas, principalmente agora de resíduos sólidos, que foi recentemente promulgada depois de 20 anos no Congresso. Então, tem um mercado muito bom, sim, para advogado ambiental. E você acha que as empresas estão se preparando para uma possível, assim, vou fazer um trabalho, um desenvolvimento, um parque, por exemplo, e aí parar e falar assim, bom, tem um processo jurídico aqui de como que eu faço esse trabalho de documentação do meio ambiente, tudo, as empresas já pensam dessa forma, ou é só uma exigência do governo mesmo e depois acaba correndo atrás do problema? Na verdade, hoje é obrigatório. Hoje as empresas elas têm uma demanda que não é nem só governamental, é do consumidor. Hoje, eu vejo que a gente teve algumas ondas no mundo conforme o tempo foi passando. Então, a gente teve a onda de qualidade há pouco tempo atrás, né? Que as empresas que não se adequaram à onda de qualidade, elas estavam fora do mercado. Então, a gente teve grandes empresas que não foram, quer dizer que elas seguiam a onda de qualidade, não. O produto
com todo respeito, vem do Paraguai, é um produto que não é original, que não tem uma boa qualidade, as empresas continuaram seguindo essa linha, elas estão fora do mercado. Com o meio ambiente é o que está acontecendo também. A gente tem, inclusive, embargos internacionais, por exemplo, para gado brasileiro que pastou em terras amazônicas. Sim. Então, existem empresas, por exemplo, notório, né, não estou falando nem nada sigiloso, um frigorífico que ele era conhecido como, eles desmatavam áreas da floresta amazônica para pastagem do gado, o mercado europeu simplesmente parou de comprar essa carne. Sim. Então, hoje, nós queremos acreditar que exista o Betim. Betim. Isso, tem diversas então, reportagens. Não compre frigorífico Betim, porque... a gente tem que fazer a nossa parte aqui e passar a informação, não é isso, Thaís? Claro, e Aline, como o Daniel perguntou se as empresas estão preocupadas, a gente tem hoje profissionais capacitados nessa área para fazerem esse tipo de trabalho? Ou ainda é uma área que as pessoas enxergam com os olhos assim, acho que não dá muito futuro? Como que é? Tem muita gente preparada para fazer isso ou não? Eu acho que é o contrário, eu acho que tem muita gente estudando, mas pouca gente com experiência. Porque como o mercado teve um boom sustentável, digamos assim, de um tempo para cá, então as pessoas começaram a ir atrás. Então, diversos cursos no Senac, quando eu fiz faculdade, por exemplo, você tinha uma disciplina, um ano de direito ambiental. Mas, hoje tem faculdades de direito ambiental. Tem um curso no Senac que é para direito ambiental. Então, hoje você tem uma frente muito maior, as pessoas estão se qualificando. Mas ainda tem poucas pessoas com muita experiência. Então, o que o mercado exige, às vezes, por exemplo, em casos sérios, que é de licença ambiental, os próprios órgãos do governo, eles não estão preparados, não no sentido de know-how, mas no sentido de experiência mesmo, de ter pessoas com bagagem que possam tomar as decisões. Por isso, até que a gente vê, no meu ponto de vista, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje com a legislação, referente à tomada de decisão. Falando em governo, preparação para o governo, a qualificação, você acha que os ministros, a ministra está preparada aí do meio ambiente para essa gestão? Dilma? Então, a Isabela, eu vejo ela como uma pessoa, ela é de carreira do meio ambiente. Quem trabalha com meio ambiente, a gente sabe o seguinte, que uma pessoa que vai se preparar para um concurso, ela começa, por exemplo, você tem sonho de ser juiz. Você entra num cursinho para aprender, para estudar, e daí você vai prestando. Você presta agente, presta oficial, presta técnico, presta promotoria, para ir prestar para a magistratura. Certo. Meio ambiente não. Quem presta meio ambiente, quem passa em meio ambiente, são pessoas apaixonadas pelo meio ambiente. Por um lado, isso é bom, porque você tem pessoas extremamente comprometidas com o que elas fazem. Certo. Por um lado, não é tão bom, porque a paixão demais atrapalha o raciocínio. Então, algumas decisões de IBAMA, de órgãos do governo, de ministério, são as decisões apaixonadas, mas pouco racionais. Então, muitas vezes é isso que a gente acompanha. A Isabela, ela tem uma carreira no IBAMA de 20 anos, eu vejo ela, sim, como uma ministra extremamente preparada. Eu acompanho entrevistas dela, ela tem um discurso extremamente centralizado. Então, eu vejo ela como uma pessoa que tem grandes chances, sim, de fazer um ministério muito bom. Continuamos esperando, né? Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui no chat do Neto Palma, dizendo, ele quer saber se você já plantou uma árvore. E ele também comenta, a gente falou sobre o frigorífico Betim, e ele diz que é o maior do Brasil. Pois é, mas o próprio frigorífico Betim, Neto, né, é o nome dele? Neto. Neto, o próprio frigorífico Betim teve que mudar um pouquinho a forma de criação dos seus bois. Então, dá uma olhadinha, tem várias matérias em relação a isso, ele é sim o maior, ele sofreu embargos grandes de empresas de fora, principalmente da Europa, porque as empresas europeias têm legislações um pouco mais rigorosas em relação a isso. E eles sofreram embargos, eles tiveram que mudar um pouquinho a criação do gado deles. E qual foi a outra pergunta? Desculpa, na verdade, ele pediu pra Thaís fazer a pergunta, desculpa. Você já plantou uma árvore? Muitas.
Muitas. Eu sou voluntária da SOS Mata Atlântica. Uma das funções, além da parte de educação ambiental, é plantar árvores, e também eu faço parte da Agenda 21 de Parelheiros, então vira e mexe tem projetos relacionados a plantio, a limpar Guarapiranga, eu faço parte sim, então muitas árvores eu já plantei. Thaís, a gente tem um vídeo, né, que fala justamente sobre isso. Exatamente, a gente tem um videozinho que fala um pouquinho sobre desmatamento, vamos dar uma olhadinha? Vídeo. Any snow, any freeze in the winter, and it goes to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, and your clothes in the center, and you look 30 pounds in your way. When you go to get a word of advice from the patent in the doctor, he will tell you nevermore. Put your hand against your back, at the window. At the Tá aí o vídeo da WWF, da uma ONG. É bem interessante isso, né? Acaba voltando pra gente aí as enchentes, né, em São Paulo, né? Como um bom exemplo, né? Eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade para entender. Hoje, sim, é muito mais fácil com educação, enfim, com tudo que se anda falando de meio ambiente, que os grandes prejudicados, né, nesse processo de aceleração que a gente está fazendo, de degradação dos recursos naturais, é o próprio homem. Então, eu ouvi muito falar, quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente, que o planeta vai acabar, o planeta vai acabar. Hoje em dia existem uma série de estudos dizendo que não é o planeta que vai acabar. Basicamente, o ser humano não terá mais condições de viver no planeta Terra. Porque o planeta Terra, por história, 5 bilhões de histórias, resfriou, esquentou, resfriou, esquentou. O que a gente está fazendo é acelerar a nossa própria existência dentro do planeta. Então, talvez com esse apelo, quem sabe as pessoas comecem a ver exatamente o que aconteceu no vídeo. É um processo em cadeia. Então, você derruba uma árvore, você vai derrubando uma árvore, prejudica o clima, aquece o planeta, esquenta muito mais, aí você não tem água, então acaba a água, daí começa a gerar guerras pelos recursos naturais que eram abundantes, hoje não são mais. Enfim, é uma série de reações em cadeias que são ocasionadas pelo homem e vai voltar para nós. Então é um tiro no pé que a gente está dando na nossa própria existência. Muito bom. E como que você vê a nova legislação brasileira com relação ao meio ambiente? Eu vejo assim, eu gosto muito da legislação brasileira, eu vejo da experiência que eu já tive, principalmente trabalhando na Europa, eu acho que a nossa legislação é uma legislação extremamente avançada em relação a meio ambiente. Existem vários projetos assim, que são muito polêmicos. A gente teve uma lei muito boa que acabou de ser sancionada, que é a Lei de Resíduos Sólidos, que ela tende a resolver um dos maiores problemas urbanos hoje em dia, que é o lixo. Então, a lei ela passou de trazer não só para o governo o problema do lixo, mas também trazer um pouquinho para nós, que é responsabilidade do governo, sim, mas nós também somos responsáveis, né? Cada pessoa é um pouco responsável pelo todo da cidade. E nós temos também o Código Florestal, que está muito em pauta, que inclusive é foco de briga e de parlamentares, a gente vê muito isso na TV. Os extremistas, né, discutindo. Não, extremistas. De cada lado, ambientalistas totais e os produtores rurais de outro lado brigando. Né? Esse rótulo, eu não gosto muito nisso, eu acho que existem rótulos que foram dados para as bancadas, que é a bancada ruralista e a bancada ambientalista, né? Existem interesses, como tudo na vida. A gente não pode esquecer, a gente está aqui falando de meio ambiente, mas nós vivemos num mundo capitalista. E como o próprio vídeo acabou de mostrar, tudo gira em torno de dinheiro. Então, por mais ambientalista que você seja, quando aperta no bolso, quando você passa por uma necessidade básica, você tem que recorrer à tecnologia, você tem que recorrer a outros recursos. Então, nós estamos falando, sim, de um mundo capitalista. Então, nós temos os extremistas, temos pessoas que se rotulam, que eles próprios se rotularam, né, como bancada ruralista, e
o apelido deles é o pessoal da motosserra, que foram exatamente os ambientalistas que deram esse nome para chocar mesmo, para mostrar, olha lá, é motosserra, eles estão querendo desmatar tudo. Eles têm alguns pontos que devem ser levados sim em consideração, que eles falam que a legislação ela é muito rígida e muitas vezes acaba prejudicando o pequeno agricultor. Porque uma pessoa que tem uma pequena propriedade, se ele tem uma área de reserva permanente, que ele não pode mexer, mais uma área de reserva legal, e ele tem um riacho que passa no meio da propriedade dele, ele não tem o que fazer. Aline, temos mais perguntas aqui, desculpa te cortar, porque tem muita gente aqui no chat, né, Thaís? O pessoal já está comentando sobre o Código Florestal aqui. Antes de você falar e dar a sua opinião, o que você acha, o pessoal já está falando. A Fernanda falou assim, Código Florestal, corte essa ideia. A Solange comentou assim, eu acho um absurdo as propostas de alteração no Código Florestal, precisa de muito mais estudo. Não dá para mudar assim de uma hora para outra. Aí e ela continuou, Aldo Rebelo é o nome do deputado que fez a proposta. De fato, Aldo Rebelo é o deputado que propôs as mudanças que ainda não foram aceitas, né? Ou não entraram em vigor. E o Neto Palma tá perguntando aqui de novo se a gente faz alguma coisa para a natureza ou só ficam na teoria. Bom, a Aline já comprovou que ela planta árvore, tem muitos outros hábitos sustentáveis, certo, Aline? A gente faz um programa de televisão a respeito disso, do tema. Vem aqui, né, Neto? Vem aqui conversar com a gente, bater um papo sobre isso, que será um grande prazer, não é mesmo, Thaís? Mas eu acho super interessante esse questionamento dele, porque provavelmente essa inquietação, né, do que você tem dentro de você é uma inquietação de muitas pessoas em relação ao ambientalista, sim. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente falar e é muito difícil a gente praticar. Eu posso te falar de mim. Então, eu tenho hábitos sustentáveis, eu tenho alguns dos hábitos sustentáveis que eu vejo da minha vida. Eu não vou te falar que eu sou modelo de ambiental, porque eu não quero ser modelo de nada, começa por aí, mas eu busco a coerência, então eu busco ser coerente com aquilo que eu prego. Então, agora acabou de chegar na minha casa uma composteira, que eu acho que é uma das coisas mais legais para tentar reduzir um pouco o meu impacto na cidade, que é o lixo. Então, separação de lixo eu faço há muitos anos. Agora tem a composteira também, que alguns alimentos orgânicos, alguns alimentos principalmente que podem servir de alimentos para minhas minhocas, que elas vão gerar o chorume, que servirão para fertilizante para as minhas plantas. Então isso eu tenho na minha casa. Fora economizar energia, prestar atenção no que a gente vai comprar, não comprar muito. Eu sou mulher, então a natureza da mulher já é uma natureza um pouco consumista. Então antes de comprar, repensa, dá uma olhada em etiqueta, vê da onde foi feito. Então também tentar valorizar um pouquinho a economia local do bairro onde eu moro. Eu praticamente não uso carro, então eu mudei recentemente aqui para perto do metrô, então eu consigo não usar o carro. Então tudo que eu preciso fazer eu uso o transporte coletivo. Então eu posso te falar de mim, se você quiser, depois você me manda um e-mail e a gente continua conversando sobre isso. Mas eu posso garantir assim para você que eu pratico sim o que eu prego. Agora sobre o Código Florestal. O Aldo Rebelo, sim, é o relator do projeto, e a discussão que gera em torno disso é exatamente aquilo que eu estava falando. O Aldo Rebelo, ele defende a bancada dos ruralistas, que são pessoas que falam exatamente isso, que principalmente nos pequenos agricultores, os pequenos agricultores muitas vezes são prejudicados porque eles não têm o que fazer na propriedade deles. Mas aí é isso que a gente tem que propagar para esses pequenos agricultores, que tudo gira em torno de educação. Pequenos agricultores, você não fazer nada na sua terra também gera lucro. Você pode entrar no mercado de carbono, você pode vender serviços ambientais, você pode disponibilizar a sua terra, uma parte da sua propriedade para compensação. Então tem empresas, tem pessoas que precisam de um local para compensar os danos que elas já causaram e pode ser utilizado através da sua propriedade. Então eu acho que talvez sim tenha que ter uma reforma, exatamente não para flexibilizar a legislação. Alguns pontos, nenhuma legislação é perfeita, até porque ela tem que se adequar ao nosso momento da sociedade. Então ela é antiga, é uma lei antiga, ela tem que sim ser atualizada, mas não nos termos do projeto, é claro. E dos pontos principais é a anistia.
Eles querem anistiar as pessoas que já desmataram. E como a nossa ministra do Meio Ambiente falou recentemente numa entrevista, então vamos anistiar quem sonega imposto, se é para anistiar. Ah, por que só anistiar pessoas que cometeram crimes ambientais? Vamos anistiar também quem sonega imposto, se é para ser assim. Então, esse não é o caminho, anistia não. E daí que os ambientalistas ficam tão bravos em relação a esse novo projeto. Fora, sim, o que vai favorecer o desmatamento em alguns pontos, é a anistia. Então, fica muito claro que são interesses pessoais contra interesses coletivos. E o meio ambiente, como diz a Constituição, ele é para todos. Está lá no artigo 5º, então, está dizendo, no 255, o meio ambiente é direito coletivo, é para todos têm direito a um meio ambiente saudável e para gerações futuras. Então, com esses projetos, o que mais nos deixa um pouco revoltados é que, mais uma vez, são os interesses pessoais, os interesses de uma parte da sociedade que só está pensando nela própria, e aí, o que a gente vai deixar para o futuro? Então, eu vejo nessas discussões as pessoas falando, mas a nossa legislação é mais rígida pela legislação europeia. Gente, quantas florestas tem na Europa? Eles já desmataram as florestas deles. É claro que a legislação não é tão rígida. Tem, mas não tem tanta, porque eles já desmataram. Então a gente tem que preservar o que é nosso também. A gente tem que lutar um pouquinho para isso. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui sobre Belo Monte, mas eu quero te fazer daqui a pouco. A gente vai para o break comercial e a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema tão polêmico, Belo Monte. Vamos lá, a gente já volta. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. É nóis. É nóis. Pode chegar. Pode firmar. Pra mudar o mundo. Pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo.
Estamos de volta aqui com o programa Ciclo Vivo. Hoje a gente conversa com a Aline Arruda, que é advogada e educadora ambiental. Bom, a gente comentou um pouco antes aqui sobre Belo Monte. É bem polêmico esse tema, foi liberado, saiu até, nós publicamos no Ciclo Vivo, que está então autorizada aí a construção. Isso é a primeira parte da construção, mas né? autorizaram, é justamente isso que está gerando mais polêmica, né, Daniel? Porque o IBAMA liberou a primeira etapa da construção e os ambientalistas dizem que isso não é correto porque não liberou a construção inteira. E o que você acha, Aline? Você que tem a visão tanto dos ambientalistas quanto do direito, isso está dentro da lei? É previsto uma atitude dessas? Como que o pessoal está encarando essa coisa? Não, o que eles fizeram foi que eles legislaram praticamente o IBAMA, porque o que eles concederam foi uma licença específica e parcial, que é o que eles falam lá na autorização, que ela não existe na lei. A lei é muito clara, ela fala de 3 tipos de licença: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Belo Monte é um assunto extremamente polêmico, porque trata de um dos maiores problemas hoje em dia. A gente aqui no Sudeste já passou por muitos problemas de energia, de carência de energia, de esgotamento das nossas fontes energéticas. Só que o grande problema que está acontecendo é que eles estão fazendo, o local onde ela está sendo construída é no Amazonas. Então, quer dizer, a gente está falando aqui tanto em preservação de floresta, em preservação e código ambiental, e daí de repente eles tratam esse empreendimento, que é um empreendimento monstro, que é uma hidroelétrica, que a gente sabe que, por mais que ela seja uma das fontes energéticas mais limpas, o impacto ambiental que ela causa é extremamente complexo. Então, o que hoje foi concedido é uma tal de uma licença especial que não existe na lei, ela é sim ilegal, não tem previsão legal. Se fosse uma questão fácil, já não teriam tantos presidentes do IBAMA renunciado. Então, a gente teve 2 presidentes que renunciaram. O interino é que concedeu essa licença parcial. Saiu o que entrou já liberou, né? Já liberou. Então, o que a gente vê realmente que é um jogo político. E daí, o grande problema dessa licença parcial é que já tinha sido concedido uma licença para estudo, fundamentada inclusive no financiamento do BNDES, que era para não tocar na terra. E daí, de repente, é concedida uma licença parcial dizendo, não, vocês podem construir só o sítio. Gente, o sítio é esgoto, é eletricidade. É todo o canteiro de obras. E daí eles vão suprimir vegetação, que eles dizem, não é uma região muito grande. É sim uma região muito grande. Você está falando de floresta amazônica. É óbvio que é uma região um pouco grande. Para depois, se a licença de instalação não for concedida, e aí, como é que você faz? Você replanta uma árvore de 100 anos. Como que você replanta uma árvore de 100 anos? Como que você retira a parte de encanamento que você fez, que você instalou para prover a água encanada para as pessoas que vão começar a trabalhar? Então, se realmente a gente tem uma carência energética no Brasil, não é à toa que o estudo de impactos ambientais, que é a medida, quer dizer, é o meio do caminho para você chegar na concessão da licença, ele já foi discutido em várias reuniões. Tem um monte de vídeos para as pessoas que quiserem se informar um pouco mais e ter uma ideia concreta do que é Belo Monte. Tem um monte de vídeo no YouTube sobre as próprias assembleias públicas que eles têm, que uma das partes da concessão da licença é conversar com o pessoal, com a população local e responder as perguntas. Eles não respondem as perguntas. Então, tem vezes que as pessoas perguntam, mas e os índios que estão lá? Eles falam, o problema é do INCRA. Então, eles não estão resolvendo nada. Eu acho que é uma questão extremamente polêmica que ela tem que ser resolvida com muito cuidado. Essa licença, ela provavelmente vai ser, se Deus quiser, derrubada. O Ministério Público já entrou com uma ação civil pública pedindo para ela ser suspensa até que saia a licença definitiva. Que conhecendo os nossos parlamentares do jeito que a gente conhece, conhecendo os órgãos do jeito que a gente conhece, que infelizmente eu não consigo ver tanto as pessoas preocupadas tanto em meio ambiente, mas eu não sei com os interesses pessoais, como a gente estava falando na outra pergunta, provavelmente ela deve ser autorizada sim. Mas já que ela será construída, que ela seja construída com o menor impacto possível, se é que tem como isso acontecer. É isso aí. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Comente aqui no nosso chat, faça uma pergunta aqui, comente sobre a usina Belo Monte. Bom, o Neto falou bastante aqui, colocou várias leis aqui, a lei de área de proteção ambiental, também a lei de crimes ambientais e também a lei das florestas. Bom, é bem polêmico
E ele diz aqui, numa parte, então, que no Sudeste os países preservam 20% da cobertura arbórea. E aí, depois ele diz que algumas propriedades chegam a ter 5%, isso atual, tá? Antes da atualização da lei, ou chegam a ter 0 de reserva ambiental hoje, né, nessa lei atual. Também a parte de fiscalização não é importante, então, quer dizer, a gente se mudar ou não, quer dizer, a fiscalização é mais importante, né? Não sei, existe a fiscalização já? Existe fiscalização, mas o que os órgãos alegam é que eles não têm pessoas suficientes para poder continuar fiscalizando. Eles estão implementaram ano passado no vistoria por satélite. Realmente, Neto, essas pessoas que você afirmou que elas não têm 0 de reserva legal, são algumas pessoas que querem anistiar com a lei com a aprovação do Código Ambiental. Então, quer dizer, essas pessoas que elas suprimiram toda a vegetação, elas cometeram crimes ambientais na Lei 967, que você acabou de passar pra gente, para passar pro pessoal do chat, algumas informações. Essas pessoas são pessoas que entram na anistia, que é uma das partes mais polêmicas da aprovação do novo código. Acredito sim que a fiscalização seria extremamente importante para conseguir barrar um pouco, para fazer as pessoas respeitarem, né, os proprietários respeitarem, mas não dizem os órgãos que não tem funcionários suficientes para isso. Então, isso realmente é uma questão complicada de se resolver. Bom, saindo um pouco do Brasil, indo para a África, queria que você contasse um pouco da sua experiência aí na África do Sul, em um safari que você fez, contatos com vários animais. Foi uma experiência muito bacana. Eu acho que assim, ambientalista que é ambientalista, foi uma viagem de férias, não foi uma viagem profissional, mas foi uma viagem incrível. E todos os países, todos os lugares que eu visitei, eu tentei conversar um pouco com o pessoal para saber como é que é a questão do meio ambiente. Inclusive, eu tenho um post, eu tenho um blog que depois a gente vai passar para vocês, que fala bastante sobre qual foi a experiência em cada um dos países. Eu tive em Maurícios, que é uma ilha um pouco depois de Madagascar, eu tive no Zimbábue e na África do Sul, entre eles no Capama, que é uma reserva particular. Então você vê assim que, em geral, o africano ele é extremamente preocupado e ele tem uma relação muito bonita com a natureza, porque muitos desses lugares a natureza existe e eles exploram a natureza como o seu próprio ganha-pão. Então, no Zimbábue, que é uma das grandes atrações, é uma cachoeira lindíssima, Vitória Falls, ela é a grande atração da cidade. Então, eles respeitam, mas ainda tem muito o que evoluir. Então, quando você fala do safari, eu tive contatos com os animais, isso é uma experiência incrível. Você vê um leão do seu lado e ele está no habitat dele, você vê uma girafa muito próximo de você, é muito, muito bacana, inclusive para me sentir, porque a sensação que eu tinha enquanto eu estava fazendo o safari é que eu era um pouco intrusa, porque eu estava na casa da girafa, eu estava na casa do leão, e isso é um nuance que as pessoas também não têm muita noção, né? Que as pessoas acham que se você está fazendo um safari, você está pagando o safari, então você está no seu direito de fazer o que você bem entende. Não é bem por aí. Nós estamos visitando a casa dessas criaturas, visitando uma parte intacta ainda da natureza, mas eu ainda acho que eles têm muito o que caminhar. Tem hotéis que não tinha seleção de livros, separação de lixo, desculpe, não tinha separação, coisas pequenas, mas que ainda não são feitas, mas eles estão num caminho sim, eles se preocupam, todo mundo que você conversa sabe exatamente do que a gente está falando. Então, eu acredito que eles têm um caminho aí a trilhar, mas eles estão no rumo certo. Legal, e agora vamos falar um pouquinho de educação. Como é que a gente pode passar esse ideal de sustentabilidade para as novas gerações? Eu vejo como uma questão muito mais simples do que a gente imagina. Eu vejo como a educação ela é a grande solução dos nossos problemas a longo prazo. Então é muito mais fácil quando é uma coisa que nós entendemos que ela tem que ser feita, que você sabe a importância do que é a questão. Então a questão do meio ambiente, eu uso como analogia o mercado dos dentistas, que na verdade é o grande ideal de pessoas que cuidam do meio ambiente. A empresa de dentistas, é só a gente olhar para os nossos avós, para os nossos bisavós, eles não tinham o hábito de escovar os dentes a cada refeição. E da indústria dos dentistas, para movimentar
as escovas de dente e o seu próprio mercado, eles criaram um hábito. Então, o marketing, a publicidade foi indo, é higiênico, é saudável você escovar os seus dentes a cada refeição. E hoje nós fazemos sem nem questionar o que a gente está fazendo. Muitas vezes você não consegue nem comer e ficar sem escovar os dentes, porque é uma coisa que virou hábito. Então, a grande meta dos ambientalistas é exatamente isso, transformar essas pequenas ações ambientais em rotina, em ações. Você apaga a luz sem sair do cômodo, sem se preocupar que você tem que apagar a luz. Você separa o lixo porque é natural, você desliga a torneira enquanto você está escovando os dentes porque é extremamente natural. Você verifica a etiqueta de um produto que você está cobrando e se ela está escrito Made in China, você se preocupa porque é uma coisa natural. Então, ser ambientalista, você cuidar do meio ambiente, vamos tirar então mais uma vez um rótulo ambientalista, que o Neto está tão incomodado, vamos tirar deixar um pouquinho de lado e pensar em pessoas que cuidam do meio ambiente e respeitam o meio ambiente. Você não precisa fazer grandes ações, eu vejo como ações muito simples, como essas que a gente acabou de falar no nosso dia a dia de cidade, em respeitando realmente o ecossistema. Acredito que qualquer uma dessas pessoas pode se considerar uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Muito bem, bom, a gente justamente falando sobre exemplos aí, tem um vídeo, né, Thaís, sobre crianças, que justamente fala um pouco sobre isso. É isso aí, que mostra a importância da gente tomar cuidado com as nossas atitudes, porque tudo que a gente faz influencia as crianças. Então vamos ver esse videozinho? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you like to take on a private flight, Daddy? I don't think so. Did you say something? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? You got what you think. Go back now. Aí, crianças vêm, crianças fazem. E você já tem uma experiência com crianças, né, Aline? Pode dar uma palhinha pra gente daquilo que você estava conversando com a gente, experiência com seu sobrinho, como que as crianças aprendem esses ideais de sustentabilidade, que eles aprendem muito mais fácil do que a gente, na verdade, né? Criança é muito fácil, por um lado, lidar com criança, porque eles são frescos, né? Eles absorvem absolutamente tudo. Então, eu tenho experiências na minha família, eu tenho um sobrinho de 7 anos que ele é ambientalista sem a tia influenciar tanto, né? Óbvio que eu converso com ele, mas ele já nasceu com um quê de ambientalista que é muito engraçado. Então, eu tive experiências que ele fez o meu cunhado parar, ele tem educação ambiental na escola, e ele fez o meu cunhado parar o carro porque ele jogou um pequeno papel na estrada. Então, a gente percebe o seguinte, eu morava num condomínio de casas, e as crianças fizeram abaixo-assinado falando por que não tinha separação de lixo no condomínio. Então isso é muito bacana, porque é uma mente muito fresca, que absorve qualquer tipo de informação, tanto para o bom, tanto para o mal. E é legal, usando um paralelo com o vídeo, que é um vídeo muito bacana, porque é muito isso mesmo, nós somos exemplos para os nossos filhos, então tudo que a gente faz as crianças repetem sim. E daí a gente está conversando aqui, quer dizer, o planeta que a gente está deixando, o Código Florestal, lei de resíduos sólidos, mas a gente tem uma questão muito importante,
ligada em educação, que a gente fala tanto do planeta que nós estamos deixando para gerações futuras, mas e as pessoas que nós estamos deixando para gerações futuras? A gente tem que se preocupar muito com a educação, porque nós estamos formando as pessoas que talvez não sejam tão preocupadas com o meio ambiente e com cidadania, como mostrou mesmo no vídeo. Quer dizer, se o pai não segue um exemplo de ajudar uma pessoa na rua, o filho não vai fazer. E esses são os nossos próximos governantes. Esses são os nossos próximos presidentes e advogados, engenheiros e geólogos. Então, a gente também tem que prestar muita atenção nisso. Então, além da questão do meio ambiente, a gente também tem que pensar nas pessoas. A educação é o grande meio. Então, você simplesmente apresentar para a criança, quer dizer, ele já tem na escola, hoje muitas das escolas já têm, sim, educação ambiental, mas em casa. Então, qualquer atitude pequena que você faça, mostra para uma criança, eles conversam, ela propaga para outra criança, elas se corrigem, elas nos corrigem. Então, se é difícil você mudar uma pessoa, explicar para uma pessoa de 70 anos o quanto é importante ela apagar a luz quando ela sai de um cômodo ou fazer a barba sem deixar a torneira ligada, a criança com certeza vai chegar e vai falar, então, papai, vovô, vamos fechar a torneira porque a água não é eterna. Eu vi um documentário na escola, isso inclusive também, se implica o meu sobrinho. Poxa, precisa estar essa água toda caindo? A gente não vai ter água no futuro se continuar desperdiçando tanta água. Então, criança é uma excelente forma de educação, inclusive para os mais velhos. Então, eu aconselho, eu acho que a educação é o grande caminho para o futuro, é a grande solução a longo prazo. Muito bem, Aline, e para quem quiser participar, que você participe aí de um evento, uma palestra, seja em escolas ou algum evento do meio ambiente, como é que faz para te contatar? Te passa um e-mail solicitando uma data, como é que faz? Eu tenho um blog que tem um pouquinho da minha forma de pensar, que as pessoas podem acessar, ele está sendo atualizado constantemente, que é o liarruda.wordpress.com, e também o meu e-mail, que é aliarruda@uol.com.br, e no blog também tem o meu telefone para contato, tem e-mail, tem telefone, então quem estiver interessado ou me manda um e-mail ou liga para palestras, aulas e, enfim, educação em geral, ou para consultoria, que eu também continuo trabalhando com legislação. E, enfim, é isso. Muito bem. Bom, tem uma notícia aqui dizendo que no último bimestre de 2010 resultou no desmatamento de 135 quilômetros quadrados da Amazônia. A notícia aqui no nosso site portal Ciclo Vivo. Então, quer dizer, a gente está aqui falando, brigando e é real, né? Continua se desmatando sem parar. Não, sabe que eu tive em Manaus e o que eles dizem que acontece muito na Amazônia, principalmente na Amazônia, é que eles desmatam a vegetação e deixam copas de árvore por cima. E daí quando abre já está desmatado. Então, vários hotéis foram construídos assim. Então, já que desmatou, daí o órgão ambiental fala, pô, já que desmatou, então vamos utilizar a terra. Sei. Então, quer dizer, a gente está falando disso sem aprovação do novo Código Florestal, que vai mudar um pouquinho essa situação. Então, fica aí também para pensar e para a gente continuar lutando pela maior discussão, se é que é para ser aprovada uma reforma, para maior discussão, para um novo projeto, para um novo texto que não seja tão, vamos lá, não tão céu, não tão a terra, não uma legislação tão rigorosa, apesar de que eu acho que a legislação ela tá perfeita, mas não tão rigorosa, mas também que não prejudique tantos pequenos agricultores, sim. Então vamos propor aí um novo projeto. E aqui no nosso chat o pessoal tá falando aqui das crianças. A Solange escreveu assim: as crianças de hoje em dia estão super engajadas, resta uma esperança para o futuro. Aí completaram com uma frase: mais importante que deixar um mundo melhor para os nossos filhos é deixar filhos melhores para o nosso mundo. É fato, né? E além do exemplo que a gente pode dar, a sociedade pode se mobilizar para cobrar ações governamentais ou organizar ações nos bairros, na cidade. Tem essas coisas, né, Aline? Tem, eu acho que a gente
a gente precisa parar. Se existem sim, o governo realmente, os órgãos governamentais são os grandes responsáveis pelas grandes mudanças, mas as pessoas são, nós elegemos as pessoas que estão lá para fazer as leis. Então, a gente não pode ficar sentado na frente da televisão reclamando dos nossos parlamentares. Se nós colocamos os parlamentares lá, eles manifestam o nosso desejo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque um dos grandes exercícios de cidadania é o voto. E é uma pessoa, quer dizer, você fala, não, é uma pessoa só que ela vai estar votando, meu voto não importa tanto. Óbvio que ele importa, é um voto que faz 18 milhões de pessoas elegerem um representante. Então, são as pequenas ações. As crianças, eu concordo em gênero, número e grau essa frase da Solange, acho que é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado também com os filhos que a gente está deixando para o planeta, e a gente tem que se preocupar um pouco mais com as nossas atitudes, com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós reclamamos de corrupção, mas a gente dá um jeitinho de não pagar o imposto de renda. Então qual que é a coerência nisso? Como você vai explicar para uma criança que ela tem que ser honesta se o pai dá uma propina para um policial que acabou de pará-lo porque ele estava sem a carteira de motorista? Então o brasileiro tem esse jeitinho que é cultural, que vamos dar um jeitinho que tudo se resolve. Não, pessoas, as leis existem para ser cumpridas. A gente tem que cumprir a lei para a gente dar o exemplo e para tentar criar um mundo muito melhor. Então vamos parar de reclamar e agir um pouco também. Agenda 21, associação de bairro, bater martelo na frente da Assembleia, o que seja, qualquer ação é muito bem-vinda. Vamos agir além de só de reclamar. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui com suas perguntas, o Neto, a Solange, a Fernanda, inúmeros outros aqui no nosso chat, você que está nos assistindo também. E quero convidá-los para participar, então, nos seguir no Twitter. Então, depois do programa, né, a gente continua a discussão no Twitter, também no nosso Facebook, twitter.com/ciclovivo e facebook.com/ciclovivo também. E a gente quer discutir, falar mais, a gente quer a sua opinião, a sua ajuda aí para um planeta melhor, não é isso? É isso aí. E já que a gente está falando em um planeta melhor, Aline, qual para você é a solução para o nosso país evoluir na sustentabilidade? Já que a gente está indo aí, talvez engatinhando, mas a gente tem como evoluir muito mais. Qual você acha que é o caminho para isso? Eu acho que um dos caminhos mais importantes é a gente começar a perceber, todas as pessoas começarem a perceber que nós somos responsáveis pelo mundo que nós temos hoje. Então, se ele foi um mundo herdado, a gente tem como mudar. Então, vamos mudar a nossa concepção, a nossa forma de ver o mundo e acreditar que tem como fazer, tem como mudar tudo ainda. Uma ação pequena pode mudar o mundo e acreditar muito na educação. Então, vamos propagar a educação, conversar, difundir todas as experiências que nós temos. Para isso que nós temos tantas redes sociais, Twitter, Facebook. Vamos falar sobre isso também. Além só de ficar colocando estou na academia, vamos colocar, hoje eu apaguei a luz. Hoje eu tomei um banho de 5 minutos. Então, eu acredito que tem como mudar sim, é só a gente acreditar e brigar, porque podemos construir um mundo melhor, filhos melhores e com floresta. E conversando com você ali fora, você comentou que as pessoas acham que é uma tarefa muito difícil, mas você disse que não é. Qual é a receita, então? É consciência e educação, realmente. Quando a gente traz o problema para nós, quando a gente para de delegar o problema para os outros, não, a gente não vai conseguir salvar a floresta. Não, eu também posso salvar a floresta se eu tomar algumas atitudes pequenas. Então, elas não são sacrifícios, não. Todas essas, o que a gente andou falando nesse bate-papo, de apagar a luz, de desligar todos os eletrodomésticos, de consumir consciente, de tomar um banho mais curto, são pequenas ações que elas viram rotina, elas se transformam em uma coisa extremamente natural e são coisas realmente pequenas que a gente pode fazer para mudar um todo. É um pouquinho, uma das soluções que os especialistas dizem para não construção de uma usina é eficiência energética, que é economia de energia. Então, ao invés de deixar todas as luzes da casa acesa, deixar aceso o cômodo que você está. Pode parecer bobagem, mas cada watt de energia que você economiza é uma usina menos que precisa ser construída. A gente está falando de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que são 18 milhões de habitantes. Então, faz a diferença sim. A atitude de um pode mobilizar o mundo. É isso aí. E o problema não é só aqui no Brasil, também é mundial. Haja visto aqui, chineses estudam construir hidrelétrica no Grand Canyon do Oriente. Então aí mais um problema, desenvolvimento, desmatamento, muita coisa assim que acontece no mundo todo, né? Pelo consumo.
Eu acho que o grande problema de países, um dos grandes problemas também atuais hoje em relação ao recurso natural é a quantidade de pessoas que a gente tem no planeta, né? Quer dizer, a China teve que chegar no extremo de poder reduzir o número de, quer dizer, influir na liberdade de cada pessoa de poder só ter um filho. Então, tem muita gente no planeta também. Então, são questões que são delicadas, mas a gente não precisa chegar num nível tão extremo da China de daqui a pouco proibirem de ter tanto filho. Mas é necessário porque os recursos naturais, eles são limitados, eles não são ilimitados como parece, eles não são. Por mais que tenha água, que a Terra é um planeta água, somente 2% dessa água é doce, o resto é salgada. A tecnologia para dessalinizar a água é muito cara. Então, a gente tem que se preocupar exatamente para o nosso bem-estar, já que como é um pouco complicado você falar com o ser humano que às vezes é muito egoísta, que só pensa no próprio, enfim. Então, passa isso para que, se a gente não cuidar do planeta, o planeta vai se tornar inabitável para nós. Então, vamos cuidar do que é nosso, da nossa casa. É isso aí, é como um dos nossos entrevistados aqui já disse uma vez, o Silvano, que inclusive a Aline conhece, que ele falou assim, vamos pensar no aquecimento local, né? Não no aquecimento global, porque se a gente for pensar no urso, lá no Polo Norte, talvez a gente ache que as nossas atitudes não vão fazer diferença. Mas se a gente for pensar aqui no nosso lugar, na nossa cidade, qualquer pequena coisa pode trazer resultados grandes, né? Exatamente. O pessoal fala muito de enchente agora, essa época do ano principalmente, que é um problema extremamente complicado, mas saiu uma Folha, uns 2 meses atrás, uma reportagem sobre o que encontra-se em bueiro. Tem sofás em bueiros, colchões em bueiros. Então, como que a cidade não vai alagar se as pessoas não têm a noção de que quando você coloca o lixo para fora da sua casa, ele não desaparece? Não é mágica. Então, se você deixa o seu lixo fora da sua casa num horário que o lixeiro não vai passar, ou num dia que o lixeiro não vai passar, a água leva, não é mágica, é a água, é o tempo, Então, são atitudes também que, além de delegar, a gente tem que começar a olhar um pouquinho para nós, sim, e ver que aquele colchão que você deixou na rua que você não tinha para quem dar, ele foi pro bueiro e ele acabou voltando para sua casa. Que sim, é claro que o problema não é só esse, que são políticas públicas, que são obras, que a cidade ela cresceu, sim, mas vamos parar de delegar um pouco e trazer um pouco a responsabilidade pra gente. Porque daí, fazendo a nossa parte, a gente pode reclamar com propriedade. Que legal. Bom, temos notícias positivas aqui também, coisas boas acontecendo. Então, a qualidade do ar aqui será avaliada com mais rigor. Notícia também postada aqui no Ciclo Vivo. Então, está dizendo aqui que a CETESB, ela fez uma votação, colheu assinaturas, 1.500 assinaturas da sociedade civil, dizendo aí sobre a qualidade do ar, e realmente o pessoal está pedindo então mais qualidade. Então, a CETESB vai desenvolver um projeto que tenha mais rigor no controle do ar, né? Isso é importante, aí a sociedade civil participando, né? Exatamente. Isso foi uma iniciativa da sociedade civil com a Rede Nossa São Paulo, que colheu as assinaturas, fez todo o trabalho de verificar qual a Organização Mundial, quais são os padrões que ela segue, e viu que os de São Paulo são muito mais baixos do que da Organização Mundial, encaminhou para os governantes e agora possivelmente entrará em vigor uma lei que seja mais rígida com a qualidade do ar da cidade de São Paulo. É muito legal isso acontecer para as pessoas, isso tem que ser difundido, para as pessoas perceberem que foi a atitude de um grupo de pessoas que elas começaram a movimentar por uma rede social fantástica que é a internet. Eu recebo um monte de e-mail de petição online, assine, e quando eu acredito realmente, eu leio, né, para saber se é realmente verdade, porque do mesmo jeito que a gente recebe muita coisa boa, a gente recebe muita coisa que não é legal e não é verdade. Então eu verifico, e você assina, você fala, tudo bem, assinei, para onde foi? A gente acabou de ver aí um resultado de uma manifestação que deu certo, que uma das formas de criação de uma lei é a iniciativa popular, e tá aí. Um projeto que vai sair pela iniciativa popular de pessoas que se preocuparam com o bem-estar delas e com o bem-estar da sociedade. Então isso é muito bacana, tem que ser muito difundido. A gente pode fazer a diferença sim. Exatamente, isso só comprova que se a gente se organizar, a gente tem força também, né? Bom, e é isso aí. Então você ajude, não jogue o lixo na rua, até porque já está chovendo aqui na cidade de São Paulo e a gente vai pegar um baita engarrafamento. Chovendo muito, né? E, bom, se você puder ajudar a gente para não alagar aí uma parte, é muito bom, né?
É isso aí, aqui no chat o pessoal tá te elogiando muito, Aline. Estão dizendo assim, parabéns, Aline, seu trabalho é maravilhoso, sua entrevista foi muito esclarecedora. E a Fernanda também diz, obrigada, Aline, adorei a entrevista. Tá aí, o pessoal gostando, viu? Muito obrigada. Muito legal ter esse reconhecimento também. Obrigada. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Muito legal o programa de hoje. Quero agradecer a Aline pela participação. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bacana. Espero ter contribuído um pouquinho para o esclarecimento. Quem tiver qualquer dúvida e quiser continuar discutindo um pouco mais, me manda um e-mail ou a gente entra no Twitter e conversa, porque são questões apaixonantes e realmente a gente pode perder horas e horas, quer dizer, perder não ganhar, porque discussão sempre são coisas extremamente enriquecedoras, conversando sobre essas questões, sim. Pode mandar dúvida também por e-mail ou qualquer questão que a gente conversa, continua mantendo contato. E tem alguma palestra que já está programada, alguma coisa assim que as pessoas podem se programar para ir? Eu tenho um curso no Senac agora em julho sobre licenciamento ambiental, que provavelmente abrem as inscrições agora em março, que eu vou estar ministrando. Então é o que eu tenho em vista agora da parte de educação. Fora isso, as pessoas podem acessar o seu blog, ver lá todas as histórias da sua viagem, né, da África do Sul, também todas as outras questões ambientais que são trabalhadas lá. Eu dei uma olhadinha já, é muito bacana, tem coisas muito importantes, tem notícias, tem falando sobre a ministra do Meio Ambiente, como a gente comentou aqui. Então acessem, que é muito bacana o blog da Aline, que ela já passou aqui pra gente, também tem aqui no chat. Se você perdeu, dá uma procuradinha aqui que você tem como pegar o link ainda. E pode deixar comentário que a gente continua discutindo, dizem o que vocês pensam, que é muito bacana. Acho que nós estamos todos em crescimento, ninguém completamente sabe tudo, então é muito bacana até essa troca, porque alguma informação que vocês passem a gente acrescenta, e na próxima discussão, na próxima palestra a gente já acrescenta isso, já incorpora e vamos continuar difundindo. Então pode deixar sugestão, crítica, análise, o que quiserem, que é muito bacana. É isso aí, gente. Bom, a gente vai encerrando o programa. Um abraço a todos vocês. Obrigado por participarem aqui. Você que nos assistiu, acessem nosso site ciclovivo.com.br e nos vemos na semana que vem.